Miguel. Nós vamos ler o versículo 26, 27. Versículo 26. E quanto ao que foi dito, que deixasse o tronco com a raiz ou com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Versículo 27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, desfaze os teus pecados pela justiça e as suas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres. Talvez se prolongue a tua tranquilidade. Amém, igreja? Pode sentar. Você observou o que a gente acabou de ler? Você percebeu na seriedade do que a gente acabou de ler? Mas eu quero relembrar que iniciamos no domingo passado em Mateus, o capítulo de número 3, o versículo de número 10. Está posto um machado na raiz das árvores. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada no fogo. Não foi esse o juízo? E agora o Senhor está dizendo a um homem chamado Nabucodonosor: Nabucodonosor, eu não vou cortar a sua árvore na raiz, vou cortar no tronco, e vou te dar uma oportunidade em um momento oportuno, em uma hora posterior. Mas agora eu vou fazer você experimentar o meu severo juízo, que é emitido pelo corte, que é emitido pela poda dessa árvore. E a gente falou no domingo passado sobre essa comparação e sobre essa dinâmica do Senhor comparar o homem com árvores, do Senhor definir o homem com árvores. Lembra de um homem que foi curado de cegueira? O Senhor Jesus untou saliva, colocou sobre os seus olhos e falou: vai, lava. E ele perguntou: o que você vê? Lembra que ele disse? Eu vejo homens como árvore. É como se os homens e as vozes que eu ouvi a vida inteira fosse árvore. O Senhor Jesus, essa é a tua visão espiritual, é assim que eu vejo. Agora você vai ver como vê o homem. Amém? E o Senhor dá mais uma manutenção sobre a sua vista, e parece que o Senhor consertou, mas o Senhor não consertou. O Senhor limite a sua visão. A visão dele era espiritual e agora vai voltar a ser humana, uma visão sobre as coisas humanas, sobre a condição humana. Só que antes o Senhor dá uma pontinha do seu poder, dizendo, deixando, permitindo ele ver como era o homem, como via o homem. Tu imagina cada árvore com frutos podres, secos, outras sem frutos, outras todas cheias de folha e não tinha fruto nenhum. Ele viu tudo isso de uma maneira nítida. O mundo espiritual abriu para ele. Não tinha como se esconder, nem tinha como alguém dizer que era, porque ele estava vendo como era, e não tinha fruto muito das árvores que ele via. Amém, igreja? Então o Senhor deixando claro como é o homem, essa didática de que o homem é árvore e o homem tem que produzir frutos. O homem tem que dar frutos, precisamos dar frutos. Essa dinâmica humana que foi inventada pelo homem, de um homem entrar em uma engrenagem egoísta, individualista, onde ele corre atrás do que é seu, e só o que é seu é que é importante. Isso tudo já é para distanciar o homem da justiça de Deus, do plano de Deus, da vontade de Deus, da palavra de Deus. E o homem não tem tempo nem de produzir um fruto sequer para Deus, nem para a palavra de Deus, mesmo sabendo que ele está indo em direção à prestação de conta. Mas o machado está posto à raiz. Voltando aqui ao texto, mas relembrando o texto de semana passada, o machado na raiz, e eu notei algumas coisas sobre as características
sobre o machado. O machado, ele é o símbolo do poder. Quem tem um machado tem o poder de separar as coisas. Amém, igreja? Quem tem um machado tem o poder de separar as coisas, dividir as coisas. Vamos precisar de um machado. Para quê? Para a gente rachar esse banco aqui. A gente vai dar com ele aqui, ó. Pá! Vai cair uma parte para um lado, uma parte do outro lado. O machado, então, tem o poder de separar as coisas. Não sei se você já viu, mas eu já vi machado separar em carros de ferro. Machado, nessas metalúrgicas que recebem material de ferro, muitos são separados peça em machado. Machado não só separa lenha, como separa ferro, como separa muitos materiais desses que a gente conhece. Eles são separados a golpe de machado. Então o machado, ele tem um símbolo do poder e ele é usado para separar qualquer coisa. Amém, igreja? Machado separa as coisas. Machado também é o símbolo de destruição. Ele não só separa, ele também destrói. Se o golpe de machado dado no banco para separar um para um lado e outro para o outro, ele continuar dando golpe, continuar insistindo, continuar dando golpe, o que vai acontecer com esse banco? Vai quebrar tudo, vai destruir tudo. E assim, se o machado for dado bem aqui na fonte, aqui, bem aqui, bem aqui, o homem, a vida dele será destruída. Por quê? Porque o machado também tem esse poder. De quê? De destruir. De destruir. Então o Senhor, quando diz o machado, Ele está dizendo: cuidado. O que eu vou acionar pode dividir, mas também pode destruir, pode matar. O machado também é um simbolismo de necessidade de mudança. O machado, quando ele é acionado, ele já emite uma necessidade de mudança. Aonde? A gente acabou de ler. Lembra do que Daniel disse na Nabucodonosor? Nabucodonosor, que é um conselho? Que um conselho mude agora. Transforme-se agora. Enquanto você consegue respirar, enquanto você ainda tem chance, enquanto você ainda tem vida, enquanto o Senhor ainda te deu o amanhã, enquanto o Senhor ainda te deu o dia de hoje, muda hoje, faça justiça, faça agora isso, faça aquilo. E Daniel dá toda uma credencial para que Nabucodonosor exerça. Então, o machado é um simbolismo de um aviso de mudança. Amém? E raiz, machado na raiz. Raiz simboliza o fundamento da vida. Raiz significa o fundamento da vida. Também simboliza a origem da vida, ou origens daquilo que é contido dentro da vida, inserido na vida. Toda a precata da vida, todo o sistema da vida, todas as áreas da vida, a origem é onde? Na raiz. Como o Senhor Jesus me disse, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Uma origem. O dinheiro, então, o amor a ele é a raiz de onde? De todos os males. Então, se o machado arrancar o amor ao dinheiro, ele arrancou todos os males. Amém, igreja? Amém? Então, a raiz significa origem, simboliza a origem. Se a origem está contaminada, a gente tem fornecimento local de água pela concessionária SEDAI, sim ou não? Quem lembra quando vira o ano, a SEDAI emite
uma nota dizendo que a água lá no tratamento, lá na fonte está contaminada, portanto teremos um monte de virose e o SUS fica lotado, as emergências, os hospitais, os socorrões da vida. Por quê? Porque lá na fonte foi contaminado, na raiz. Então a raiz é algo que tem que ser preservado. A raiz e a base tem que ser preservada. Ele percebeu que a igreja perdeu na fonte, nas raízes, a sua essência. Amém, igreja? Assim é o cristianismo, assim é a vida do cristão, assim somos nós, quando simplesmente perdemos a essência na raiz, quando contaminamos a raiz, quando não temos uma raiz saudável, uma raiz forte, uma raiz contundente, uma raiz pura diante de Deus, diante do Senhor, perdemos então a essência do fundamento da vida e perdemos a origem da vida. E a gente percebe naturalmente cada arrependimento que a gente faz da lista do Quênia, cada acusação da igreja, a gente percebe que a igreja realmente perdeu a raiz, perdeu ou contaminou a raiz, perdeu a essência, a pureza da raiz. Então, quando o Senhor diz o machado está posto na raiz, Ele está dizendo o machado está posto no fundamento, o machado está posto na origem, na origem. Não vai poder dizer que foi por causa dele ou por causa dela. Eu vou atacar a raiz. Amém, igreja? Não vai ter como eu culpar alguém. O Senhor vai atacar a raiz. Ele não vai atacar sintomas. Ele não vai atacar aquilo que aparentemente nos parece justificativo. Ele vai lá na raiz e vai dizer, não é aqui, ó. Eu vou puxar, vou bater com força, vou arrancar e vou te mostrar o que é, como está. Amém, igreja? Então, quando Daniel diz, Nabucodonosor, tem um conselho para você, faça isso aqui, ó. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfaze os seus pecados pela justiça, a sua iniquidade usando de misericórdia para com os pobres. Talvez se prolongue a sua tranquilidade. O machado que está sendo anunciado, o corte, a corda que está sendo anunciado, talvez seja gastado por mais tempo e se prolongue a sua tranquilidade. Gente, é vital que esse conselho seja acatado urgentemente. É vital que cada um de nós venhamos acatar o conselho de Deus essa noite, para que o machado, para que o juízo, para que a sentença, para que aquilo que é por prejuízo, ou que aquilo que é emitido por corte, ou talvez até por morte, seja paralisada, seja neutralizada, seja impedida de avançar. Talvez eu esteja falando aqui com um de nós, ou até mesmo comigo, pelo Espírito de Deus, a minha vida está se acabando. Quem sabe uma enfermidade sumiu o meu corpo, e o Senhor está dizendo assim, Ricardo, converta os teus pecados em justiça, dê misericórdia aos pobres, para que esse mal saia, para que esse mal se prolongue para frente, e você não seja pegado de surpresa, para que você não seja arrancado, para que você não seja podado, ou talvez para que você não seja morto. Você entende isso ou não? Se coloque no pé do Senhor. Ao orar com pessoas, repita assim comigo, Senhor Jesus. O machado, o